Oi pessoal, bem-vindos à nossa nova videoaula de redação. Essa é a nossa aula 3 da série de aulas que estão sendo planejadas e postadas aqui para vocês. Lembrando que a nossa primeira videoaula foi sobre repertório sociocultural, que nada mais é do que os saberes das diversas áreas do conhecimento que a própria competência 2 da grade avaliativa da redação do Enem exige de vocês. Que vocês mobilizem, explorem e usem as diversas áreas do conhecimento que vocês estão adquirindo durante a formação de vocês. A videoaula 2 foi sobre a estrutura geral da redação, que seria a macroestrutura, onde a gente conversou um pouquinho sobre estrutura dissertativa argumentativa, sobre os parágrafos, no caso são 4 parágrafos, né? E a organização sequencial breve deles. Nessa nossa terceira aula, a gente vai falar sobre o parágrafo de introdução, o parágrafo introdutório da redação de vocês. Lembrem de novo que a redação de vocês deve ser feita em 4 parágrafos, organizados, planejados sequencialmente, sendo que o primeiro é a introdução, que vai ser o nosso foco agora. A introdução, como parágrafo introdutório, ela vai fazer o quê? Bem como o nome diz, ela vai introduzir o texto. A estrutura, a microestrutura do parágrafo introdutório é composta sequencialmente pelo contexto introdutório, depois a apresentação do tema, onde vocês vão trazer as palavras-chave obrigatoriamente, e depois vocês vão ter as duas teses de vocês, né, no final da introdução. Lembrem que as teses são os pontos de vista, as opiniões de vocês, que vocês vão ter que argumentar a favor para sustentá-las durante os desenvolvimentos de vocês. Tá? Então, começando na introdução. Primeiro a gente tem o contexto introdutório, que seria o contexto de vocês. O que é o contexto? O contexto é aquela parte inicial da introdução, onde vocês vão contextualizar o tema, a proposta a qual vocês vão ter que escrever. Lembrem que o contexto, vocês não vão ainda trazer as palavras-chave da proposta. Vocês não vão trazer a delimitação da proposta, do tema, da temática no contexto. Mas vocês irão abrir, introduzir o texto trazendo algum conhecimento, alguma outra área do conhecimento. Vocês vão mobilizar esses conhecimentos, que é o que o Enem quer de vocês. Existem vários tipos de contexto. Existe o contexto histórico, onde vocês podem trazer algum acontecimento histórico específico, podem trazer algum período da história, podem fazer alguma alusão histórica, ou seja, isso é chamado de contexto histórico. Aí vocês vão aproveitar as aulas de história que vocês estão tendo, vão aproveitar leituras, enfim, documentários que possam ter visto, enfim. Os conhecimentos históricos podem muito bem ser usados por vocês, tá? Então, isso vai ao longo depende dos conhecimentos de vocês, do que vocês têm em mão, para vocês lançarem mão desses conhecimentos. Então, é muito importante, sim, vocês valorizarem todas as disciplinas que podem muito bem, qualquer conhecimento específico delas, ser usado no contexto de vocês. No caso, a história, como a gente está falando, que é o contexto histórico. Podem trazer aí no contexto literário, onde vocês vão citar, por exemplo, algum livro, seja literatura brasileira, inglesa, enfim, norte-americano, o que vocês acharem melhor. Algum período literário brasileiro, por exemplo, modernismo, romantismo, realismo, naturalismo, enfim, vocês têm várias possibilidades dependendo do tema, obviamente, né? Vocês então podem ter esse contexto literário. Lembrando que filmes, séries também entram dentro desse contexto literário. Vocês podem muito bem usar séries que estejam vendo, que já viram, filmes, livros, enfim, tudo isso entra em literatura, tá? Então isso é muito importante, vocês reconhecerem as possibilidades e os tipos de contexto os quais vocês podem lançar mão, tá? Então a gente tem os contextos, tem vários outros tipos de contexto. Vocês podem trazer uma citação direta, que é aquela que a gente usa aspas, uma citação indireta, né, onde vocês não vão usar aspas. Então, vocês têm que reconhecer essas possibilidades. Existem vários tipos de contexto, por isso que é sempre bom vocês terem o hábito da leitura, verem jornais, lerem matérias, editoriais, enfim, as leituras de vocês, para vocês se manterem atualizados. E, obviamente, né, fazerem leituras, acompanharem jornais sérios,
atuais e que tenham credibilidade, né? Que não sejam sensacionalistas em detrimento da informação. Então isso é muito importante vocês sempre valorizarem, né? Para terem consistência no que vocês estão trazendo nas escritas de vocês. O contexto então é isso, esse seria o contexto introdutório. É onde vocês não irão, atentem a isso, não irão trazer as palavras-chave do tema, mas irão aludir à proposta, irão preparar terreno para trazer o tema posteriormente na sequência, tá? E lembrem-se, obviamente, que o contexto deve ter relação com o que vocês vão abordar logo depois, que no caso na apresentação do tema, que vai ser o resto do texto de vocês. Vocês não podem trazer um contexto que não tenha nada a ver com o que vocês vão falar ao longo do texto. Tem que ter uma relação, tem que ter uma coesão de ideias, uma conexão, tem que fazer sentido, né? Eu não posso começar falando de uma coisa que não tem nada a ver com o que vai vir depois. Isso é um erro de fragmentação, quando as ideias estão fragmentadas, quando as coisas não estão conexas, não estão interligadas. Isso é um pecado muito grande na redação. Não só na redação, mas em toda e qualquer escrita que a gente faz, né? Que a gente se propõe a fazer. As nossas ideias sempre têm que fazer sentido. As ideias não podem estar sem sentido, não pode ser incoerente. A gente sempre tem que valorizar a coerência, tá? Isso é muito importante. Depois do contexto introdutório, vocês vão trazer na sequência o quê? A apresentação do tema. É aí, nesse momento, que vocês devem trazer as palavras-chave da proposta que veio em negrito lá no comando na prova da redação do Enem. Né? Que no dia vai vir sempre o tema em negrito, entre aspas. Marquem, a minha dica é, marquem, sublinhem, circulem as palavras-chave para vocês reconhecerem. Afinal, as palavras-chave são aquelas que, junto aos textos motivadores, delimitam a proposta, delimitam, norteiam a escrita de vocês, as teses de vocês, as abordagens de vocês. As palavras-chave são essenciais. Nunca esqueçam disso. Toda palavra-chave, e obviamente seus sinônimos, né, para não ficar repetitivo demais ao longo do texto, devem vir uma vez em cada parágrafo no mínimo. Por quê? Porque daí a gente evita tangenciamento, a gente evita fuga da lógica, fuga da abordagem de vocês. Porque a delimitação ela é essencial. A gente tem vários temas que podem ter várias delimitações. Por exemplo, o primeiro tema que a gente trabalhou, lembram? Caminhos para prevenir o suicídio no Brasil. Se o tema fosse esse, as pistas da intervenção devem ser as duas teses de vocês. Tá? Se o tema fosse apenas o suicídio no Brasil, já seria outra abordagem, outra delimitação, porque não tem a palavra-chave caminhos, que aponta para um tipo específico de tese. Então é isso que vocês devem cuidar. As palavras-chave da proposta, da temática, do tema que vai ser apresentado a vocês, delimitam as abordagens nas teses. Isso é muito importante. Tá? Então, depois do contexto introdutório, vocês vão ter a apresentação do tema, trazendo as palavras-chave. E entre esse contexto introdutório e a apresentação do tema que vem logo depois, vocês devem encher e preencher esse espaço como uma ponte, ou seja, de preferência trazer algum elemento de coesão que una essas duas estruturas, né? Por exemplo, nessa perspectiva, nesse paradigma, enfim, não necessariamente esse, estou dando exemplos, né? Porque o texto não é uma coisa pronta, tá? Não é uma coisa que vocês sempre vão usar as mesmas palavras. Depende do que vocês querem trazer, de como pretendem trazer, de como vão trazer as ideias de vocês. Depende de muita coisa. A linguagem é isso. A linguagem não é uma área exata. Então é muito importante a gente reconhecer as possibilidades. Mas é sempre bom, de preferência, vocês trazerem isso que eu chamo de ponte. Que nada mais é do que uma coesão. Vocês unirem esses pedaços, digamos assim, da estrutura entre o contexto introdutório e a apresentação do tema de vocês. Isso é muito importante. Isso vocês devem fazer ao longo do texto de vocês, né? Com os tipos de coesão, seja sequencial ou referencial. Lembra que a gente já teve uma videoaula sobre os tipos de coesão na redação do Enem? Vale a pena dar uma reolhada naquela aula, inclusive porque ela é muito, muito, muito importante e se encaixa na competência 4 da grade avaliativa da redação do Enem. Tá? Então,
Vocês vão ter o contexto introdutório, posteriormente, logo em seguida, vão ter a apresentação do tema com as palavras-chave e entre essas partes vão fazer uma ponte, que é uma coesão. Depois da apresentação do tema, que vai ser breve, obviamente, para trazer as palavras-chave, vocês vão trazer os pontos de vista de vocês, obrigatoriamente. Vão trazer, ou seja, as teses. Tragam sempre duas teses, duas opiniões, dois pontos de vista que vão ser abordados e defendidos por meio da argumentação ao longo dos desenvolvimentos de vocês, tanto D1 quanto D2, respectivamente. Tá? Então isso é muito importante vocês terem sempre em mente essa organização, esse planejamento sequencial, porque é sempre uma sequência. A estrutura é fundamental vocês dominarem para depois encaixarem as informações e os conteúdos nessa estrutura. O segredo é basicamente esse, não tem mistério. A prática que faz a gente ter cada vez mais facilidade. A prática é essencial na escrita. Isso é muito importante, tá? Então, o hábito da escrita, o hábito da leitura, o hábito de tirar as dúvidas quando elas surgem, é isso que faz a diferença. Nunca esqueçam, a gente sempre repete isso. A escrita é uma evolução, é um processo que a gente só nota melhora e acréscimo nas notas quando a gente treina, quando a gente quebra a cabeça naquela escrita, quando a gente escreve, reescreve, vê a nota, vê por que a nota está mais baixa em tal competência. A gente vai encaixando assim e sanando os nossos problemas, as nossas dúvidas. Então, voltando. Depois da apresentação do tema, vocês vão trazer as duas teses de vocês. Sucintas, teses sucintas e objetivas, trazer os dois pontos de vista. Aí está o segredo. As duas teses vão depender o quê? Do tipo de tema, do tipo de delimitação, que é dado pelas palavras-chave. E isso é muito importante. Por exemplo, se eu tenho o tema o esporte como ferramenta de inclusão social no Brasil. Lembrem que todo tema na redação do Enem ele vai ter que ser um problema ou problematizado, porque você só pode intervir no último parágrafo naquilo que foi um problema ao longo do texto. Por exemplo, esse tema vocês devem dar preferência para trazer duas teses que sejam os desafios para o esporte realmente ser um mecanismo de inclusão social no Brasil. Ou seja, dois desafios, dois obstáculos, né? Coisas que dificultam, no caso, essa efetividade do papel do esporte. Então isso é muito importante. É um exemplo de tema com um exemplo de delimitação. Tá? Por exemplo, o urgente combate à homofobia no Brasil. O urgente combate. Isso dá uma ideia de que, qual é a delimitação? Duas teses que devem ser pistas da intervenção. Tá? Então, depende da delimitação para vocês fazerem e escreverem as teses de vocês. Mas lembrem, as duas teses de vocês sempre devem estar no fim da introdução da redação do Enem de vocês. Isso é muito importante. Elas devem estar no fim da introdução para serem sustentadas ao longo dos dois desenvolvimentos posteriores. Certo? Então, a respeito da introdução, basicamente é isso. Reconhecer que a introdução ela vai ter em torno de umas 7, 8 linhas no máximo, pode ter menos, não é um padrão, é uma média de linhas, né? Pode ter 4, pode ter 5, enfim, mas eu acho que, creio eu, que no máximo estourando umas 7, 8, no máximo, tá? O importante é vocês não serem prolixos, ou seja, não enrolarem muito, não se estenderem demais, sejam sucintos, objetivos. O grande segredo, a grande questão das redações, das escritas, não é trazer palavras mais bonitas, trazer coisas mais legais, mais interessantes, mas é dizer o que deve ser dito da maneira correta e da maneira objetiva. Vocês devem cumprir o papel social do texto de vocês, que no caso é sustentar as teses por meio de uma argumentação consistente e intervir adequadamente e efetivamente, num plano real, obviamente, não num plano da utopia, da fantasia, o problema de vocês. Tá? Então isso é essencial. A respeito da introdução é isso. As 3 estruturas sequenciais da introdução. Contexto introdutório, apresentação do tema com as palavras-chave e as 2 teses objetivas sucintas de vocês. Tá? Então, isso é muito importante. As nossas aulas posteriores vão ser a respeito
desses parágrafos da estrutura, da macroestrutura. A gente vai falar depois dos desenvolvimentos, depois a intervenção, e a gente vai ter uma aula específica ainda para falar a respeito das competências da grade avaliativa da redação do Enem, que inclusive o próprio MEC, o próprio INEP lançaram um material, né, oficial de correção, com dicas, um material bem completo, muito bom, que pode guiar muito todos que estão se preparando para a redação do Enem de uma maneira adequada, tá? Então, é isso, até as próximas aulas. Os nossos 2 temas pré-escrita já foram lançados no Google Class. E, de novo, qualquer dúvida pode entrar em contato comigo ou com a Marina via privado no WhatsApp, enfim. Boas escritas!